Uma boa noite a todos. Boa noite. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. E o título da mensagem que eu trouxe para você nessa noite diz assim: a santificação e a perfeição de caráter. Ontem nós estudamos a ideia da justificação. E a gente tenta simplificar ao máximo a teologia, que realmente é uma coisa assim complicada, um pouco difícil. E a gente sabe que é assim. E talvez alguns até podem se perguntar, né? Por que Deus não foi mais simples? E ele envolve a gente em umas doutrinas assim meio difíceis, meio malucas. Tem um lado, tem outro lado, e tem que pegar tudo e fazer um resumo, uma salada de fruta de tudo isso aí. E eu creio que talvez uma das razões de Deus para isso é primeiro para que a gente exerça o nosso potencial que Ele mesmo nos deu. Todos nós somos criaturas racionais, inteligentes, e nós temos capacidade de entender, aplicar a verdade para a nossa vida e também levá-la a outros. E isso envolve o estudo da palavra, que nos conduz ao estudo das doutrinas, que realmente não é coisa sempre simples como a gente gostaria. Mas nós temos capacidade de aprender, nós temos capacidade de entender e, acima disso, essa compreensão e esse entendimento vão transformando a nossa vida. E ontem a gente estudou um tema crucial, que é a justificação. Como que Deus declara um pastor Ezequiel justo, sendo que o pastor Ezequiel é injusto. E é complicado, e a gente aprendeu um monte de coisa pela fé, pela graça, por eu aceitar a Jesus como meu Salvador, porque Ele morreu por mim e pagou o preço dos meus pecados. E agora, eu sendo pecador, sou considerado justo. Ponto. Conversei com vocês ontem também que essa mensagem é um pouco incômoda. Por quê? Porque aparentemente não muda muita coisa na vida da pessoa. Ela era pecadora, estava perdida, agora ela aceita Jesus, ela é salva, e ela continua pecadora. E algumas pessoas se incomodam um pouco com isso, tem bastante discussão a respeito da ideia da justificação por causa disso, entre católicos, evangélicos e etc. Os espíritas também se incomodam muito com isso, eles têm uma noção da justiça, você tem que ser bom, tem que tal, não tem nada de fé não, quero ver na prática. E a mensagem de hoje da santificação ajuda a gente a contrabalancear um pouco essa ideia. Então, a salvação não envolve só a justificação, Deus declarar você justo, ela envolve um processo de mudança de vida, de fato e de verdade, que é a mensagem da santificação. Hoje você é um pastor nota 5,3, pronto, você se esforça bastante, amanhã você é um pastor nota 5,4. E assim você vai, a duras penas você vai melhorando, até você chegar na nota 7, 7,1. E a gente nunca chega na nota 10. A gente nunca é perfeito sem pecado. Mas a gente pode o quê? E deve melhorar e crescer. E essa é um pouco da mensagem que nós vamos estudar hoje como a santificação. Então vamos lá para o texto da Bíblia, Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A santificação é algo bastante importante para nós, porque ela é uma forma da gente ir adaptando a nossa vida na terra àquilo que é a realidade do céu. Então eu sou um pecador, eu não amo ninguém. E eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus vícios, eu tenho as minhas transgressões, não estou nem aí com nada. Só que esse monte de pecado e coisa ruim também traz coisa ruim para a minha vida que eu não quero. E eu tenho sofrimento, eu tenho tristeza, eu tenho mágoa, eu tenho frustração, eu tenho doenças, eu tenho inúmeros problemas. E diante desses sofrimentos todos, eu começo a buscar um sentido na vida. E eu encontro aquele que sofreu na cruz como o sentido da vida. E agora, encontrando-se com Jesus, eu consigo perceber os meus pecados de uma forma diferente.
e ver que eles não são tão inocentes quanto eu penso, que eles não são tão bons quanto eu penso, e agora eu me arrependo. E ao eu me arrepender, eu creio, eu sou batizado, e eu passo então pela justificação, e agora eu sou um pecador justificado. Entretanto, da noite para o dia, ninguém se torna santo, puro, bom e perfeito. A gente crê, a gente aceita, a gente entra na igreja, mas a gente é igual o nenenzinho, né? Não sabe andar sozinho, faz sujeira, estraga as coisas, quebra, esbarra alguma coisa, quebra tudo. Você não é um adulto ainda, você não está caminhando pelas próprias pernas. Você é espiritualmente uma criança. E por causa disso, a mensagem é que você como criança tem que crescer. E a ideia é basicamente essa, você tem que se santificar. E é verdade, e é isso mesmo, e louvado seja Deus por essa verdade. Que não é só uma teoria, é uma realidade. Hoje eu ainda tenho defeitos e pecados, mas a minha vida já está 1000 vezes mais santificada do que era antes. E eu creio que vocês todos poderiam dizer o mesmo da vida de vocês, na sinceridade de seguir a Jesus. Você olha para a tua vida atrás, tu fumava, bebia, mentia, trabalhava no sábado, sei lá o que fazia, um monte de coisa errada, e agora você ainda tem pecados e lutas, mas numa situação menor, porque Deus vai santificando a nossa vida e a gente vai se esforçando, vai melhorando e vai crescendo. Entretanto, sabe que o mundo da teologia é bem complicado e algumas pessoas tentam facilitar as coisas. E algumas pessoas elas pretendem que a santificação substitui a nossa justificação no processo da salvação. É mais ou menos o seguinte: você entra na igreja pela fé, mas você tem que ficar dentro dela pelas obras. É um pouco dessa ideia. Jesus te aceita com todos os seus pecados, as coisas ruins que você fez, errado e tal, para você entrar na igreja. Depois que entrou, a coisa fica bem mais difícil. Tem um pouco dessa noção dentro da igreja, né? Parece que para você ser salvo, se você é perdido, é muito fácil. É crer em Jesus, ser batizado. Estou salvo. Agora, para salvar quem já está salvo, dá mais trabalho. Agora tem que parar de comer isso, tem que parar de beber aquilo, tem que parar de fazer aquilo, tem que parar de usar essa roupa, tem que parar de não sei o quê. E se não parar, vai para o inferno. Não é mais ou menos assim que a gente trata as coisas? Porque tem que ter a santificação. Tudo é feito em nome da santificação, viu? Ninguém faz nada em nome do diabo dentro da igreja. E as pessoas ensinam essas coisas e fazem essas coisas e tal, e muitas vezes elas nem percebem o fardo que elas estão amarrando ou as contradições que elas estão criando. Salvar o perdido é fácil, salvar o salvo é difícil, parece que até é impossível, né? Salvar quem está salvo é impossível praticamente. Então percebam que essa ideia de que a santificação substitui a justificação, ela pode ser complicada, herética, errada e nos conduzir a muitas coisas ruins dentro da igreja. O legalismo, o perfeccionismo, tudo mascarado de santificação. A ideia que essas pessoas têm é basicamente a seguinte: a justificação pela fé, que é aquilo que a gente diz da justiça imputada, forense, tem um monte de palavras aí malucas para designar isso aqui, é o primeiro degrau da salvação. Então eu subo ali naquele degrau, eu comecei a caminhada. Já a santificação, que é a justiça comunicada, real, ela é o segundo estágio, que agora é as minhas obras em obediência à lei de Deus. E se eu obedeço à lei de Deus, eu tenho que não pecar, eu tenho que viver sem pecado e etc. Então a ideia é um pouco essa. Deus aceita o pior pecador pela fé, ponto. Depois que ele tem fé, ele tem que andar em obediência e parar de pecar e não ser mais pecador. Que agora ele tem que santificar a vida dele. E naturalmente, dentro da igreja, Ellen White vai ser usada para corroborar essa ideia do perfeccionismo, do legalismo e etc. E eu trouxe aqui 2 citações para vocês, para a gente começar a nossa conversa. Fé e Obras, página 121. Ela diz assim: aqueles que são verdadeiramente santificados obedecerão à palavra de Deus. Emoção não é santificação. Inteira conformidade com a vontade de Deus, que está no céu, é tão somente o que constitui a santificação. E a vontade de Deus é expressa na sua santa lei. A observância de todos os mandamentos de Deus é a santificação. E o segundo texto, o grande conflito, página 489. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele,
pela graça de Deus, devem formar um caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isso é santificação bíblica. Essas duas citações, elas são verdadeiras, elas não são heréticas ou mentirosas, pelo contrário, é verdade. Mas, muitas vezes, elas são mal entendidas e mal aplicadas. E a gente precisa, de alguma forma, começar a entender uma coisa importante. A salvação, ela não é só Deus dizer que você é justo e você continua vivendo a vida do pecado. Essa não é a salvação. A salvação é para quem se arrepende do pecado e crê, e se você se arrepende e crê, é natural que você vá lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado é a santificação. Diante disso, a salvação envolve que a gente, irmãos, supere uma postura de rebeldia contra a lei de Deus. Olha, eu era um adúltero, agora eu creio em Jesus, eu sou batizado, eu tenho fé. Qual que é o caminho da santificação? É eu nunca mais adulterar. Eu era um adúltero, eu não sou mais. Porque Jesus me perdoou, me transformou, me salvou, me aceitou, e por gratidão a Ele, eu nego qualquer prazer que o adultério possa trazer na vida de uma pessoa. E de quebra ainda, eu evito todas as tristezas e problemas que o adultério traz. Porque o adultério não traz só o prazer sexual, ele traz a destruição da família. Como que o diabo é, né? Em nome de um prazer, ele quer destruir a tua vida por completo. E você ganha 10 minutos de prazer e o resto da vida de frustração, seu filho sendo criado sem pai, sem mãe, e por aí vai. E vocês sabem bem onde é que vai dar essa história. Então perceba, a salvação não é só o adúltero chegar dentro da igreja, agora aceitei a Jesus, e sai da igreja para continuar vivendo em adultério. Não, nós temos que ter o quê? Conformidade com a lei de Deus, e é com todos os mandamentos. Eu guardo o sábado, aí durante a semana eu adultero. Eu guardo o sábado, mas durante a semana eu roubo, eu minto, eu mato, sei lá o que eu faço. Meio complicado isso, não é esse o caminho. O caminho é, a partir da experiência da fé, se tornar o quê? Fiel a todos os mandamentos. E aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz em Tiago 2,10. Aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então o que Ellen White diz tem base bíblica, é correto, não é errado. Só que aqui existe uma outra questão. Ellen White diz que a santificação é a gente formar um caráter em harmonia com a lei de Deus. Então tem bastante a ver com aquilo que nós estamos estudando essa semana, da perfeição do nosso caráter. E essa ideia que a gente tem que formar um caráter semelhante ao de Cristo, ela é um pouquinho diferente da mensagem de ontem, onde quando eu creio, o caráter de Cristo substitui o meu, que foi o que eu expliquei ontem, justificação. Hoje a coisa não é mais tão simples assim, não é uma substituição, agora é uma formação, é algo real. Deus ele não quer simplesmente atribuir a mim o caráter de Cristo, agora ele quer me converter e tirar de mim as qualidades do diabo, a mentira, o pecado, isso ou aquilo, e me tornar de verdade parecido com Jesus. E isso é a santificação bíblica. Agora, vamos lembrar o que a gente já estudou aqui essa semana. Ser semelhante a Jesus não é ser igual a Jesus. E tem um outro ponto. Ellen White vive nos Estados Unidos, século XIX, que é um país cristão. Crê na Bíblia, confia na Bíblia, pelo menos em grande parte. E aí, você percebe nos Estados Unidos, igreja que não acaba mais. Não sei se vocês sabiam que os Estados Unidos é um pouco assim. Hoje já é um pouco diferente, mas ainda assim, teve um amigo meu que foi para lá esses tempos, e ele ficou impressionado, porque ele entrou no shopping e estava tocando louvores lá no shopping. Música evangélica, música cristã, falando de Jesus, da salvação, do perdão, do amor, da fé. Coisa que você não espera, né? Tu chega lá no lugar maluco daquele e os caras estão lá louvando a Deus, vencendo, vem Jesus, sei lá. Interessante, né? Um país cristão. Só que tem um problema. Um país cristão que não guarda os 10 mandamentos. Especialmente o sábado. E sempre que Ellen White enfatiza essa coisa, que nós temos que guardar todos os mandamentos, ela está falando do sábado, claro, e para os adventistas dos outros mandamentos também. De adventista adúltero, adventista mentiroso, adventista ladrão, adventista idólatra, isso aí não dá certo, não. Não é só guardar o sábado.
Envolve mais do que o sábado. Entretanto, para o mundo, todo mundo não mente, não rouba, não mata, mas chega no sábado, não, isso aí eu não guardo. Então perceba, sempre que Ellen White diz para guardar todos os mandamentos, ela não está colocando sobre nós um fardo de sermos perfeitos e sem pecado igual Jesus, que ninguém consegue carregar. Concorda comigo? Porque assim, para eu te dizer para você que você tem que ser igual a Jesus, é fácil. Agora, você ser igual a Jesus, ninguém consegue. Então perceba, essa coisa de guardar todos os mandamentos, às vezes é usada para justificar uma ideia que não é verdade. Como se a gente conseguisse ser sem defeito e sem pecado. E isso nunca é verdade. Ellen White fala para o mundo, num contexto onde a igreja crê que é justificada e que é santificada enquanto transgride o sábado. É a mesma coisa que eu crer que eu estou salvo enquanto eu vivo em mentira. Eu estou santificado enquanto eu vivo em mentira. Eu estou justificado e salvo enquanto eu adultero, mato, roubo, minto, ou seja, é contra isso que Ellen White está brigando. Está dizendo, olha, temos que guardar todos. Mas isso não quer dizer se tornar impecável e não ter defeito. Senão, Ellen White iria se contradizer 1 milhão de vezes. Lembra que eu já li para vocês aqui coisas que ela escreve tipo assim, ó. Em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Patriarcas e Profetas, página 373. A nossa natureza pecaminosa nos impede de sermos totalmente perfeitos. Agora, não nos impede de guardar o sábado. Não nos impede de sermos fiéis no dízimo. Não nos impede de sermos fiéis na sexualidade, no dinheiro, não termos vícios e etc. Perceba a diferença de uma coisa e outra. É um assunto um pouco difícil mesmo, eu concordo. Mas nós temos que parar para pensar. Outra citação. Profanos como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Caminho a Cristo, página 62. Outra. Ela chega a dizer que nós temos deficiências inevitáveis. Que expressão complicada, né? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196. O que é uma deficiência inevitável? Impossível de evitar. Você quer ser o suprassumo da perfeição, mas tu não consegue. Porque nós somos caídos, pecaminosos e etc. Portanto, quando Ellen White diz que a santificação é a gente formar um caráter em harmonia com a lei, a gente deve sempre lembrar daquele mandamento que diz para a gente não dizer falso testemunho, e dizer que não tem pecado é falso testemunho. Então nós devemos ser o melhor que a gente puder em guardar a lei, e sempre confessar os nossos pecados quando a gente errar, com o desejo de ser perdoado, transformado e vencer aquele pecado. Porque senão, ou você para de orar, ou você para de fazer aquele pecado. É uma das duas coisas. Pensa o seguinte. Você aprende que fumar é pecado, é errado, você está destruindo o seu corpo. Aí você acende um cigarro e diz para Deus assim, Senhor, eu te peço perdão porque eu fumo e que a misericórdia de Jesus, ela seja comigo e amém. E continua fumando. Quem é que consegue fazer essa oração todos os dias da sua vida? Ninguém. Porque você não está arrependido, tu não está buscando vencer aquilo. Mais cedo ou mais tarde tu vai parar de fazer essa oração. Agora, para aquele que está lutando com o cigarro e cai, e ajoelha, e ora, e pede, mais cedo ou mais tarde você vai parar de fumar pela graça de Jesus. Amém. Sabe por que eu digo isso? Porque já faz quase 10 anos que eu não fumo. Amém. E não sou eu, sou melhor que ninguém. Mas já vai fazer 10 anos que eu não fumo. E tem gente por aí pensando que é impossível, né? Não é impossível. Só que tem que ter o quê? Sinceridade, oração e luta contra o cigarro. Você acha que eu parei da noite pro dia? Os primeiros cigarros que eu fumei, eu devia ter 8 anos, 9 anos. Quantos anos você tem? 9 anos. Imagina um moleque de 9 anos por aí fumando cigarro. Era eu. Mas você não seja assim. Você é um camarada de Jesus aí, fiel. Para Deus te abençoar muito. E aí, perceba. Uma coisa que está na sua vida desde sempre. Desde criança. Que é comum, que é normal, que vicia, que é errado, que é pecado. Pronto, agora não dá para vencer. Mas dá para vencer. Agora, não é da noite para o dia. Eu orava a Deus e caía? Sim. Orava e caía, orava e caía, orava e caía. Só que chega uma hora, ou você cansa de orar, e tem alguns que cansam e param de orar e param de buscar, ou você cansa de cair, e Deus te dá força para você vencer, porque por você mesmo você não tem. E eu dei o exemplo do cigarro, mas poderia dar exemplo de muitas outras coisas. Problemas com pornografia, problemas com mentira,
problemas com palavrão, problema com algum tipo de coisa suja ou errada, com dinheiro, enfim. Tudo nós somos capazes de vencer pela graça de Jesus, com oração, com perseverança, lutando contra aquilo. Agora, essa capacidade que a gente tem, ela não nos torna pessoas sem defeito e sem pecado. E a gente insiste nesse ponto, para que a gente nunca bata no peito e diga que a gente é melhor do que os outros. Quem conhece a Jesus, conhece alguém que é melhor que os outros. Realmente, Jesus foi melhor que os outros. Todo o resto é pecador, ser humano, normal, carente da salvação que só Jesus pode nos dar. E é por isso que nós somos a igreja que confia nele, não que confia em nós mesmos. Deus nos livre de sermos uma igreja que confia em nós mesmos. Então entenda, ter um caráter de acordo com a lei, perfeito, não significa não ser pecador, não pecar em nenhum sentido. Especialmente naquilo que eu já expliquei para você sobre o amor. A gente não é perfeito no amor por melhor que a gente seja. E a santificação, em grande medida, é a gente ter um estilo de vida correto, ou cada vez melhor. Então, a santificação é justamente isso. Eu mentia, não minto mais, estou santificado. Falava palavrão, não falo mais, estou santificado. Bebia, fumava, não bebo, não fumo mais, estou santificado. Vivia em adultério, não vivo mais, estou santificado. Então são as coisas que eu faço, que eu vivo, longe do pecado, pela graça de Deus, pela transformação que Ele fez na minha vida. Agora, isso torna importante a gente relembrar uma coisa crucial. Vamos abrir a Bíblia em Tito capítulo 3. Para a gente nunca esquecer que a gente deve fazer as coisas corretas, que a gente deve melhorar, que a gente deve se santificar, que a gente deve fazer boas obras, mas no final das contas, a gente não deve confiar nessas coisas para sermos salvos. E isso tem uma razão muito importante. Tito capítulo 3, versos 5 a 7. E aqui, Paulo ele vai dar um antídoto para a gente não confiar em nós mesmos para a salvação. E ele diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, você deve se esforçar para fazer muitas obras de justiça? Claro. Ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser fiel nisso, naquilo. Com certeza, o melhor que você puder. Só que se no final das contas, você juntar todas essas obras maravilhosas que você fez e bater lá na porta do céu e dizer assim: quero entrar. Mas tu quer entrar por quê? Porque eu mereço. Olha só o que eu fiz. E depois tem uns que dizem o que eu não fiz também, né? Esses outros aí que viviam em pecado. Eu não, eu estava lá firme. Como é que Paulo vai responder isso aí para você? Não. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas é por misericórdia, é por graça, é por amor, não por nós mesmos. Que é um pouco da repetição daquele texto famoso que a gente conhece. Somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas Deus preparou boas obras para que a gente ande nelas. Efésios 2, versos 8 a 10. Então, perceba, as boas obras ou a santificação, elas não compram o céu para nós, mas elas acompanham a nossa fé, que é a nossa salvação. Vamos tentar explicar isso de uma forma simples. Eu creio no amor, eu me arrependo de tudo que eu não amei, e agora uma vida de amor me acompanha. Eu sou perdoado do meu passado, que eu vivia sem amor, agora eu creio, e porque eu creio, eu sigo naquele amor, naquela fé, naquela obediência. E é assim que Deus vai transformando a nossa vida, de pessoas escravas de Satanás em servos de Jesus.
de pessoas escravas da morte em pessoas com a vida eterna, de pessoas que viviam direcionadas ao inferno e que agora estão direcionadas ao céu, pela graça de Jesus. Então percebam, a santificação, ela é importante, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Agora, a santificação, que são as nossas boas obras em obediência à lei, formando um caráter parecido com o de Jesus, ela tem uma função, que é o combate contra o pecado. E ela não tem a função de substituir a fé para a salvação. Percebam qual é a função de uma vida correta. Não é negar que a salvação é pela fé. Essa não é a função. Olha, eu vou guardar o sábado para negar que eu vou para o céu só pela fé. Não, eu vou para o céu pelo sábado. Não é esse o propósito de você guardar o sábado. O propósito de você guardar o sábado é você não viver em transgressão da lei de Deus. Porque Deus mandou guardar o sábado. E é isso que nós não podemos confundir. O propósito de devolver o dízimo não é você ser salvo pelo dízimo. Ninguém vai ser salvo pelo dízimo. Não é para isso que a gente devolve o dízimo. Por que a gente devolve o dízimo? Para financiar a missão de pregar o evangelho. Para isso serve o dízimo. E dentro da igreja, esse espírito de legalismo, de salvação pela lei, eu dou dízimo, eu guardo sábado, eu não como isso, eu não visto aquilo. Esse espírito de salvação pelas obras é um espírito terrível dentro da igreja. E qual que é a função da gente como pastor? É justamente ajudar e guiar a igreja a não se envenenar com isso, mas a entender a graça de Deus, a confiar na graça de Deus e pela graça ser fiel. Não pelas obras humanas, não pelo poder humano. Por nós não podemos nada. Nós somos zero à esquerda. E o pastor é o mais zero à esquerda de todos. Então percebam, a santificação é para a gente combater o pecado. Não é para negar a salvação pela graça. E agora eu vou comprar o céu pela santificação. E para mim, existe uma citação de Ellen White muito fantástica sobre esse assunto. No livro Fé e Obras, página 24, ela diz assim: se nós juntarmos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentarmos o resultado para os anjos de Deus, como desempenhando uma parte na salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Olha o que ela está dizendo. Pegue todos os sábados que você guardou na sua vida. Vou pensar assim que dê uns 300 sábados. Olha, Senhor, desde os meus 15 anos até os meus 40 anos eu guardei o sábado. Aí você pega lá em quantidade de sábado, assim, um montão de boas obras. Ó, Senhor, eu dei 1000 estudos bíblicos. Senhor, eu fiz 1 milhão de orações. Senhor, eu comi 1 milhão de refeições vegetarianas. Senhor, eu perdoei 1 trilhão de erros. Senhor, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Aí você pega tudo e vai lá para Deus e diz assim: Deus, eu quero entrar no céu. Por quê? Por causa de tudo isso aqui que eu fiz, ó. Aí Deus fala assim: então conversa com o anjo aqui do lado. Aí o anjo vai dizer para você: parabéns! É isso mesmo! É isso que o anjo vai dizer para você? O anjo vai dizer para você: você está parecendo Judas, meu amigo. Você está sendo um traidor de Jesus. Você está confiando o quê? Em você? Sabe por que você pôde fazer todas essas coisas boas e maravilhosas? É porque Deus se fez homem e morreu na cruz por você para transformar a sua vida. Amém. Não é você por você. Não é você que merece. Não é você que faz. Não é a sua obra, não é a sua vontade. É a dele. É pela graça, é pela misericórdia, é pela fé. Isso é muito importante a gente entender. Porque assim, olha, na cabeça de alguns, a salvação começa pela fé e termina pelas obras. Essa é uma tentação, esse é um engano. Começa na justificação, mas termina pela santificação. Mas Ellen White diz assim, Patriarcas e Profetas, página 367. No plano da redenção, Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, princípio e o fim. Então, a salvação não começa com Cristo e termina com você. Entende a ideia? Alguns pensam assim, Jesus ele dá o pontapé inicial. Quem termina a salvação é você. Não.
Para Ellen White, Jesus é o primeiro e Jesus é o último. E ela diz assim no livro Exaltai, página 279. O plano da redenção começa e termina como um dom, e assim deve ser levado adiante. Sabe o que a salvação é para você? É um presente. Amém. Não é uma conquista humana. Vai para a academia, fica bem forte, aí você vai lá tentar conseguir a salvação. A salvação é um presente que Deus dá para o mais forte e para o mais fraco, para o mais bonito e para o mais feio, para o mais pobre e para o mais rico. Qual é o critério? É o amor. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E ama tanto que, para não me condenar, ele condena a si mesmo na cruz do Calvário. E ele morre. E quando ele vence a morte, ele tem poder de perdoar os pecados e de transformar a nossa vida. E ele nos justifica, estamos salvos. E agora, ele quer santificar a nossa vida. E ir tirando o que é mal e colocando o que é bom. Tirando o que é mal e colocando o que é bom. Como um pedreiro construindo uma casa lentamente. E ele vai construindo a nossa vida. E ele vai ajudando, ele vai abençoando. E assim é a caminhada ao lado de Jesus. Agora, eu queria terminar dizendo de um texto que eu achei muito interessante. Também de Ellen White. Atos dos Apóstolos 15:32, ela diz assim: a transformação da impiedade para a santidade é contínua. Dia a dia, Deus opera a santificação do homem, e o homem deve cooperar com Deus, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Essa citação é muito legal. Primeiro que ela diz que a obra da transformação da impiedade para a santidade é contínua, nunca acaba. E isso lança alguma luz sobre o tema do pecado, que é a impiedade. Perceba uma coisa. Deus está sempre tirando impiedade e nos dando santidade. Isso quer dizer que a impiedade nunca cessa por completo. Porque no momento que a impiedade cessar, a transformação também cessa. No dia que eu não tiver mais nenhuma impiedade, a transformação acabou. Aí eu fui transformado, fim, ponto final. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Agora, até lá, a impiedade nunca acaba. E aqui é importante a gente entender as dimensões da impiedade. Irmãos, existe um sentido da impiedade que é o pecado, que tem que acabar hoje, ou melhor, ontem na nossa vida. Que é o pecado que a gente sabe que é errado e faz errado, não se arrepende, não está nem aí. Isso não é impiedade? Sim. E nós todos estamos em perigo de morte eterna se a gente não vencer essa impiedade. Sabe que está errado, faz errado, não se arrepende e não está nem aí. Sobre qualquer área da vida, cada um pense na sua própria vida. É fofoca, é mentira, é malícia, infidelidade, sei lá o quê. Sabe que deve fazer o certo e não está nem aí. Transgride mesmo, chuta o balde mesmo, é infiel mesmo e não está nem aí. Está vivendo igual um mundano. E para isso, só a graça de Jesus, e corre para ela. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E essa impiedade, ela tem que acabar na nossa vida hoje. Ou melhor, ontem. Porque a gente não pode conviver com dois senhores na nossa vida. É um pouquinho com Jesus e um pouquinho com o diabo, né? Não dá para conviver com isso. Entretanto, a impiedade é um pouquinho mais ampla do que isso. Pecado não é só aquilo que eu quero fazer errado. Às vezes o pecado é aquilo que eu quero fazer certo, mas não consigo fazer tudo certo. Percebe que a coisa é um pouco diferente? Eu gostaria de ser um marido perfeito, mas eu tenho dificuldade de ser um marido perfeito. E alguns aí poderiam já se identificar, né? Eu não sou marido de ninguém, né? Mas alguns aí são, né? Eu gostaria de ser um filho perfeito, mas não consigo. Às vezes eu erro algum ponto com a minha mãe, com meu pai. Falta gratidão, ou falta amor, ou falta atenção, ou falta carinho. Mas não é porque eu odeio meu pai e minha mãe. Sou um pecador que eu não estou nem aí com eles. É porque eu tenho dificuldades emocionais, espirituais, sentimentais, psicológicas. Isso se manifesta em um nível de impiedade que permanece. Mas já não é mais a rebeldia. Agora é a imperfeição. O pecado na vida do crente não pode ser uma rebeldia. No máximo ele pode ser uma imperfeição. É igual o problema de Paulo. Eu quero fazer tudo certo,
Mas muitas vezes o que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas entendam, Paulo nunca diz, o mal que eu quero eu faço e a graça de Jesus é maravilhosa, eu vou para o céu. Paulo não diz isso. Eu quero o mal, não tem problema, Jesus morreu por mim mesmo. Estou salvo, estou santificado, estou justificado. Vou para o céu assim mesmo. Fazendo mal, não estou nem aí. Paulo nunca diz isso. Mas o que ele diz é que ele quer fazer tudo certo e não consegue. E essa é uma questão importante. A impiedade como rebeldia deve ser plenamente vencida. Nós não podemos viver em transgressão da lei de Deus. Essa é a mensagem. O sábado, dízimo, amor, fé, perdão, sexualidade, dinheiro, inveja, cobiça, idolatria, sei lá mais o quê. Nós não podemos viver em transgressão dessas coisas. Agora, imperfeições, todos nós temos, elas continuam sendo pecado. A gente de vez em quando escorrega no que fala, no que pensa, no que faz. Sim, mas nunca como uma regra de vida, e sim como um acidente. Pecado na vida do cristão é um acidente. E sempre que você perceber que você pecou, que você errou, busque a Deus, peça perdão, peça a transformação e a vitória. E assim como Deus tirou muitos pecados da sua vida, vai tirar esses também. E vai transformando, e vai abençoando, e vai salvando, e vai burilando o seu caráter. E quando Jesus voltar, você vai resplandecer junto das estrelas de Deus. Mas a luta é diária. Olha o que a citação de Ellen White nos diz. É dia a dia. É a cada momento nós cooperando com Deus. Deus quer tirar a mentira da nossa vida. Vamos dar uma forcinha para Ele, né? Vamos ajudar Ele. Então, quando você tiver a tentação de mentir, busca, Senhor, esmurra o seu corpo, como Paulo diz, luta contra isso e Deus dá vitória. E você pode ter vitória pela graça de Jesus. O que isso conduz nós no final das contas? Paulo chama de santos aqueles que são pecadores. É assim que ele fala dos Efésios, dos Coríntios, dos Filipenses, dos Colossenses, dos Romanos. Ele escreve, aos santos que vivem em Roma. Depois ele diz, é todo mundo pecador aí. Aos santos que vivem na Vila Santa Rosa. É todo mundo pecador aí nesse negócio. Mas é santificado, é justificado, tem fé, estão se preparando para viver com Jesus no céu. Amém. Essa é a igreja de Jesus, irmãos. A santificação, ela nos adapta e prepara para o céu. É verdade. Ela nos ajuda a vencer milhões de pecados, sim, mas ela não nos torna totalmente perfeitos. Por isso, a salvação permanece pela graça. Ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Ficou claro isso para vocês? Podemos melhorar, podemos crescer, podemos ser fiéis, mas não somos perfeitos. E diante disso, a gente entende que a salvação permanece pela graça, pela fé. É uma tensão, né? Aquela coisa um pouco incômoda. Somos salvos, somos bons, somos legais, mas não somos assim tão bons, tão legais, tão santos assim. É uma coisa meio difícil mesmo. É a vida cristã, é a realidade da vida. Santificação é uma realidade. Perfeição isenta de pecado não é realidade. Agora, o grande desafio com o qual eu termino. Não justificar a rebeldia em nome da imperfeição. Eu bato na tecla, né? Nós somos pecadores. O pastor Ezequiel, se tem uma frase da qual ele, entre aspas, gosta, é essa. E não é porque eu gosto de ser pecador, é porque é verdade, tem que ensinar a verdade e tem que deixar claro. É humilhar quem nós somos. Nós temos que ser humilhados, porque a gente não vale nada. Somos todo mundo pecador. Agora, qual é o desafio? É a gente não justificar uma rebeldia dizendo que é uma imperfeição. Esse é o grande desafio. Porque aí, você pega o meu discurso, o pastor Ezequiel diz que todo mundo é imperfeito, todo mundo meio pecador mesmo, então eu não sou fiando disso. É a minha rebeldia, em nome da imperfeição. Eu tenho um problema com cigarro. De vez em quando eu saio da igreja e ainda fumo e tal. Não, todo mundo é imperfeito. E em nome dessa ideia que todo mundo é imperfeito, que é verdade, a gente vai justificando o que não devia justificar. E esse é o verdadeiro desafio desse assunto. É reconhecer que a gente ainda peca, mas não justificar a nossa rebeldia. E se tem alguma rebeldia na sua e na minha vida, ela deve ser enfrentada, sem nunca justificar o erro. Tá errado? Tá errado. É difícil? É difícil. É complicado vencer? É.
Mas existe poder na cruz para perdoar e santificar a nossa vida. E esse é o verdadeiro desafio desse assunto. Permanecemos pecadores sem justificar nenhum pecado. Esse é o desafio, porque todo pecado é podre, todo pecado é mau, todo pecado é sujo. E ai daquele que está gostando do pecado na sua vida. Nós somos chamados a odiar o pecado, porque o pecado nos trouxe todo o sofrimento que a gente conhece no mundo. O pecado trouxe a morte e, acima de tudo, o pecado trouxe a cruz. E nenhum de nós é capaz de olhar para a cruz e saber quem é que estava lá e saber quem é que devia estar lá, porque era eu que devia estar lá. Mas quem foi para o meu lugar foi o único que não teve pecado. Quem morreu por quem não devolve o dízimo foi quem foi fiel no dízimo. Quem morreu por quem teve vício foi quem nunca teve vício. Quem morreu pelos mentirosos e ladrões foi aquele que nunca mentiu e nunca roubou. Quem que morreu pelos adúlteros e assassinos foi aquele que nunca teve imoralidade sexual, nunca matou ninguém. A única coisa que ele fez foi dar vida ao universo inteiro. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Foi só isso que ele fez. E em troco do seu amor, o ser humano odeia. E em troco da sua atenção, o ser humano despreza. E em troco da sua lei, o ser humano peca. E é por isso que nós somos um bando de lixo. Mas existe uma mensagem que vira o jogo. Deus nos valorizou como seres muito valiosos. Amém. Se ele tem que morrer, ele morre para que a gente não morra. Se ele tem que ser condenado, ele é condenado para a gente não ser condenado. E agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a gente se sente humilhado e a gente se sente valorizado com a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a verdadeira razão para a santificação da nossa vida. Pelo que ele fez por nós, vale a pena abandonar o vício, a infidelidade, o pecado, para poder ser mais parecido com ele. E esse é o chamado de Deus para a igreja. Santificação, melhoria, crescimento, evitando essa paranoia do perfeccionismo, que é um lixo, que é uma bobagem, que machuca a igreja, que distorce a Bíblia, que distorce o espírito de profecia também. Não é fácil explicar essas coisas, não. Mas pela graça de Jesus, o Espírito Santo está entre nós para nos guiar em toda a verdade. E essa noite a gente chegou um pouquinho mais perto da verdade. O meu apelo final envolve todo mundo que está aqui dentro, para que você identifique aquilo que tem sido uma rebeldia, um pecado na sua vida, do qual você precisa de santificação. Eu não sou santinho, não. Eu não mereço ser um pastor. Eu não mereço ser um cristão. E eu quero dizer para Deus essa noite que eu preciso de santificação. Eu quero estar preparado para olhar para Ele quando Ele voltar. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa diferente. Será que eu sou único aqui essa noite? Vocês também são essas pessoas? Vamos nos colocar em pé, irmãos. E cada um tem aí os seus segundinhos para identificar aquilo que precisa de santificação na sua vida. E eu termino fazendo a oração final. Senhor meu Deus, obrigado porque cada um de nós essa noite identifica diante do Senhor aquilo em que nós carecemos de santificação, Pai. Senhor, pode ser que nós aqui estejamos envolvidos em rebeldia contra a Tua lei, em relação ao sábado, em relação ao sexo, em relação ao dinheiro, em relação ao dízimo, em relação ao amor, ou à fé, ou à verdade, ou a algum dos Teus mandamentos, Pai. E nós carecemos da Tua misericórdia, do Teu perdão nesta noite, Senhor. Nós carecemos de santificação na nossa vida, nós queremos ver o Senhor, Pai. Nós queremos estar prontos para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, Pai. Queremos estar prontos para o dia da volta de Jesus, meu Pai. Senhor, para isso, santifica a nossa vida. Faz da igreja da Vila Santa Rosa uma igreja fiel, Senhor. Uma igreja que não confia em si mesma, mas que confia no Senhor, na Sua graça, na Sua misericórdia, para que a gente possa, Pai, sermos verdadeiros cristãos conforme a Tua palavra, Pai. Queremos estar em harmonia com a Tua lei, Senhor. E para isso confessamos que somos pecadores, porque não queremos dar o falso testemunho de que não erramos, Pai. Nós erramos, pecamos, somos maus,
Mas obrigado porque Jesus é bom e morreu por nós, Pai. Nós queremos que Jesus viva em nós, no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, para que a gente possa refletir Jesus ao mundo, no nosso trabalho, na escola, no trânsito, na igreja e onde quer que a gente for, Pai. Dá-nos a todos nós a Tua paz e graça e a santificação que precisamos. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Amém.